Bom dia para aqueles que eu não conversei ainda, né? Porque a gente vai recebendo as pessoas aí. Que nós possamos ter bons momentos de reflexão em torno desse tema, que é um dos temas técnicos que a gente encontra no Livro dos Espíritos. Um minutinho só. Um dos temas técnicos que a gente encontra e que, por vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade, né, para absorver. Não é aquele tema, a gente pode dizer, palatável, né, assim, gostoso de engolir, porque ele exige muita reflexão. E ele está lá no Livro dos Espíritos, na parte segunda, onde Kardec agrupou as questões relativas aos espíritos e ao mundo espiritual. E essa necessidade, né, de discutir, de estudar essas diferentes ordens de espírito, nasceu de um questionamento de Kardec, que na medida em que ele foi recebendo as mensagens, as respostas, né, da espiritualidade, foi agrupando por semelhança. Recentemente o Luiz Eduardo veio aqui e falou desse método, né, de Kardec. Kardec, educador que era, conhecedor do comportamento humano, ele foi percebendo que, dentre essas diversas mensagens que iam chegando, existiam conteúdos, natureza, falares, que eram assim muito diversos. E aí Kardec vai e começa a se questionar se os espíritos eram todos iguais ou se entre eles existia alguma distinção. Então nasce daí essa parte, essas questões ligadas à diferenciação das ordens de espírito. E aí, vale a pena a gente iniciar a nossa reflexão com alguns questionamentos para nós mesmos, para como nós vamos estudar esse tema. Primeiro questionamento: por que eu preciso conhecer as diferentes ordens de espíritos? Não bastaria eu simplesmente assumir, tem mesmo, a gente não é igual, né? Por que conhecer as diferentes ordens de espíritos? No que isso pode me trazer algum conhecimento útil para a minha existência, para o meu processo de relacionamento com as pessoas que compartilham comigo a jornada, né? É importante conhecer como os espíritos se classificam? Será que é importante? Será que é importante na hora em que a gente entra lá no YouTube e fala assim, hoje eu quero estudar sobre perdão, perdão e auto-perdão. Aí eu dou uma busca e aparece uma dezena de palestras, de oradores falando sobre perdão. Como é que eu vou ter uma peneira ali para selecionar qual a fala que vem de um espírito ligado às intenções do bem? Como é que eu vou selecionar se aquela fala ainda é uma fala orgulhosa, que vai incitar em mim aquilo que eu ainda tenho de falta de perdão? Então, alguma utilidade, né? Conhecer o como os espíritos falam, né? É importante. Esse conhecimento, ele pode ser útil para mim? Pode. Quando a gente estuda lá, e o expositor sempre fala da clássica questão 919 do Livro dos Espíritos. Existe uma forma de eu ser feliz ainda nesta encarnação? E a resposta, né? Conhece-te a ti mesmo. Para eu conhecer a mim mesmo, será que não é legal eu saber como eu estou classificada nesse universo de possibilidades dentro dessa classe espírita, dessas ordens de espíritos? Então são várias as questões que podem nos conduzir, mas o primeiro ponto que eu tenho que assumir quando eu falo assim, a ordem de classificação dos espíritos, eu preciso
pular para dentro dessa ordem. Eu preciso aceitar que eu próprio sou um espírito. Porque a gente sempre fala assim, os espíritos. A gente nunca fala nós, espíritos. A gente fala os espíritos que habitam o planeta Terra precisam evoluir para que possa acontecer a regeneração planetária. A gente nunca fala nós, espíritos. Então, o primeiro ponto é que eu me assuma, que eu me aceite, que eu próprio sou um espírito. Eu sou um espírito que está classificado dentro dessas diferentes ordens de espírito. Todo mundo aqui é espírito? Espíritos encarnados, né? Tivemos o privilégio de receber esse corpo carnal que está nos permitindo fazer mais uma jornada reencarnatória. Porque é o processo reencarnatório que vai nos permitindo aprender, caminhar para frente, né? Então, eu sou um espírito. Esse é um ponto. A gente precisa definitivamente se aceitar como espírito, né? Sair um pouco dessa materialidade que vai do dia do nascimento até o dia que a gente vai desencarnar e aceitar que este é mais um capítulo dessa grande jornada evolutiva que a gente está trilhando. E aí, lembrar que lá no Evangelho, também na parte terceira, que fala das leis morais, nós temos a lei de progresso, que alguns falam lei de progresso e evolução, outros simplesmente se referem ao título, subtítulo que está lá, lei de progresso, né? Que nos diz o seguinte, que a evolução do espírito se dá progressivamente através da experiência. E essa experiência, ela é terrena e ela também acontece quando a gente está desencarnado. A gente evolui o tempo todo. Quando eu me assumo como um espírito, eu entendo que agora eu estou nesse estágio aqui. Daqui a um tempo, que graças a Deus a gente não sabe quando vai ser, a gente volta, né? E a gente volta para a espiritualidade para continuar aprendendo. Em suas lutas expiatórias, o espírito avança gradativamente pelo caminho próprio da iluminação e aperfeiçoamento. Opa, então se é um avanço gradativo, cada um aqui está num pontinho. E necessariamente não estão classificados da mesma forma. Alguns têm mais saberes, conhecimentos acumulados, outros têm mais moralidade bem desenvolvida, amor conquistado, né? Cada um vai estar num ponto nesse caminho de aperfeiçoamento. E aí Kardec, que estava ali já percebendo que aquelas várias comunicações que vinham chegando e que ele estava classificando, estudando, para ir compondo a codificação, ele vai e se pergunta, e lança esta pergunta para os espíritos que colaboraram, né, com as respostas. Os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? E é interessante a gente pensar no como Kardec formula essa pergunta, porque Kardec estava lá no século XIX, a época do iluminismo, do positivismo, em que as escolas de pensadores estavam ali fervilhando, né? Então, existia um avanço crescente em todas as ciências. E Kardec até coloca na questão número 100, que na realidade não é uma questão, é uma nota bastante longa, convido que vocês a leiam depois. Kardec cita ali alguns cientistas da época que estavam fazendo classificações entre as espécies animais e espécies vegetais. E ele cita, por isso que ele usa aqui, ó, existe entre eles alguma hierarquia, porque a ciência da época já assumia
que entre os seres existentes havia uma classificação. E aí Kardec pergunta, são todos iguais? Ou existe alguma hierarquia? E a resposta, são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Ou seja, aquela lei de progresso que diz que o progresso é contínuo e cada um vai trilhando conforme as suas potencialidades, também se aplica aqui. Os espíritos eles serão classificados não propriamente segundo uma hierarquia, mas segundo um grau de aperfeiçoamento dentro daquela lei de progresso. Então as coisas se completam, né? E na questão seguinte, há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos, lembrando que Kardec era um homem de ciências e que a própria ciência já estava classificando tudo que era observado e pensado pela ciência. E aí ele pergunta, tem um determinado número de ordens? Por quê? Kardec queria entender, era um homem de ciência. E a resposta é ilimitado o número dessas ordens. Ilimitado quer dizer, não tem limite, tende ao infinito. Pois não há entre elas, entre essas ordens, uma linha de demarcação, traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões. Então não é assim, ó, daqui para cá é uma ordem, daqui para lá é outra. Não, é contínuo. E Kardec até faz uma comparação na questão número 100, dizendo o seguinte, observa o arco-íris. Você é capaz de perceber o conjunto das cores, mas a linha demarcatória entre cada uma delas não é visível, pois que é uma transição sutil, delicada, gradativa. Em alguns momentos, quando existe a transição entre uma cor e a outra, tem uma cor intermediária. E assim é essa classificação ilimitada. Ela vai acontecendo naturalmente, na medida em que os espíritos evoluam. Se considerarmos os caracteres gerais, ele está dizendo que não tem uma demarcação, mas para fins didáticos, para que a gente consiga estabelecer uma classificação, se forem considerados os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a 3 classes. Lembrando que não são as 3 únicas possibilidades, porque existe um número ilimitado mesmo dentro dessas categorias. Até aqui tudo bem? E aí, chega-se à definição da escala espírita. Então, considerando as características gerais dos espíritos, de nós espíritos, né? Nós teríamos a primeira, a segunda e a terceira ordem. A primeira ordem, que é o topo, né? Espíritos puros, os que já chegaram à perfeição. A segunda ordem, uma ordem aí intermediária entre os extremos, bons espíritos, os seres em que o desejo do bem é predominante. E a terceira ordem, espíritos imperfeitos, aqueles em que predominam a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Então aqui vale a pena a gente parar para pensar. Quem estava aqui no domingo passado, lembra que o Márcio, que fez a palestra, o tempo todo ele nos incluiu aqui, na terceira ordem. Nós que somos espíritos de terceira ordem, nós os espíritos de terceira... Ele falou várias vezes. Depois eu até agradeci a ele. Falei, você já deixou cenas do próximo capítulo, né? Porque é exatamente o que a gente ia falar. Mas aqui, olha, vamos dar uma aprofundada melhor em cada tópico. Primeira ordem, espíritos puros ou puro espírito. Aquele que já está
desvencilhado das questões materiais ou da necessidade material da existência. Já chegou à perfeição, já cumpriu a escala daqui até lá. E a gente encontra em outros momentos na codificação a informação de que Jesus pertence à primeira ordem, aquele espírito que já trilhou todos os caminhos. E se Jesus é um espírito de primeira ordem, imagina o quanto tempo levou, né? Já chegou à perfeição, já tem o entendimento de todas as etapas anteriores, já evoluiu, né? E pode ser chamado de puro espírito, espírito puro. Pensando nesse puro aqui, não como um puro adjetivo, mas espírito puro como um substantivo. Ele é um espírito puro. Não tem o peso do adjetivo pureza, né? Ele é meramente espírito, digamos assim. Os de segunda ordem, os bons espíritos, também pensando nisso aqui como um substantivo, né? Os seres em que o desejo do bem é predominante. E a palavrinha-chave aqui é desejo. Porque a gente encontra lá no Evangelho uma passagem que fala sobre o desejo e a vontade. O desejo é aquilo que eu busco, aquilo que me anima, e a vontade é o desejo posto em ação. É a hora que eu pego aquele desejo e transformo em ação. Então, um espírito de segunda ordem, cujo desejo do bem predomina, ou seja, ele não tem desejo no mal. Ele só tem desejo no bem. E por assim ser, todas as suas ações comandadas pela vontade serão boas vontades. Ele só vai fazer o bem, né? E os de terceira ordem, os espíritos que ainda são imperfeitos, ainda carregam imperfeições, tem algumas arestas a lapidar. E aí, vamos fazer um teste. Onde que vocês acham que a gente está? Não respondam ainda, né? Vou fazer uma pergunta e a resposta também não precisa dar em voz alta, para o coleguinha do lado não ver, né? Vocês vão responder sim ou não, tá? Eu ainda tenho, mesmo que por frações de segundo, momentos de tristeza, de inveja, de ciúme, de desejo de vingança, de raiva. Se a resposta for sim, estamos todos aqui, na terceira ordem. Porque aqui as paixões ainda fortemente materiais, materializadas, elas ainda são predominantes. Mesmo que nós estejamos numa fase intermediária em que o desejo do bem já começa a surgir nas nossas consciências. A vontade é que por vezes ainda dá umas derrapadas, né? Às vezes a gente vai, acorda, abre o olho e fala assim, nossa, hoje eu estou imbuído do desejo do bem. No meu dia, tudo vai me conduzir para o bem e eu vou fazer as minhas melhores escolhas. Até a hora que a gente vai, liga o chuveiro, não tem eletricidade. O que acontece com o desejo do bem? Ele dá uma enfraquecida. E aí a gente reafirma a nossa posição de espíritos de terceira ordem. Então vejam, é olhar para o nosso mundo contemporâneo e vermos que por mais que se discuta, e espírita adora discutir esse tema, mundo de regeneração. A Terra será um mundo de regeneração.
A espiritualidade superior está comandando esse processo de mudança e nós vamos habitar no mundo de regeneração. A gente ainda vai nesse ideal de que vai acontecer uma transformação. E novamente, a gente deixa de se incluir naquela primeira questão, assumir que eu sou um espírito. E essa transformação me inclui. Eu preciso me transformar para que eu possa levar alguma transformação para o meu mundo. Para que eu possa ir saindo dessa condição de terceira ordem. Ah, vai ser rápido? Não, não mesmo. Podem ter certeza que não. Porque quando a gente olha para essa pergunta que eu acabei de fazer, você ainda sente mesmo que pouquinho tristeza, ciúme, inveja, desejo de vingança, satisfação quando o seu desafeto se dá mal? Olha quantas imperfeições a gente ainda tem para trabalhar. Quando a gente olha para o contexto planetário, e a gente vê a quantidade de guerra e destruição se alastrando pelo planeta. A gente vê que os habitantes, nós habitantes do planeta Terra, ainda somos espíritos de terceira ordem. E aí é importante a gente compreender, avancei demais, as características dessa terceira ordem para a gente ir conseguindo se balizar, conduzir a nossa própria caminhada evolutiva, compreender a caminhada do parceiro que está caminhando do seu lado. Então é importante, é um tema técnico da doutrina? É. Na hora que a gente lê a primeira vez é chato pra caramba, mas a gente precisa ir aproximando esse conhecimento e trazendo uma utilidade para ele. Então, essa classificação dos espíritos, ela se fundamenta no seu grau de desenvolvimento, aquela trilha longa na escala evolutiva, nas qualidades adquiridas e nas imperfeições que a gente ainda tem que se livrar. Porque a gente está num ponto que a gente já caminhou bastante e temos virtudes. Mas sabe aquela balança de pratos? A gente tem virtudes, mas do outro lado estão as imperfeições. E o fiel da balança é a nossa consciência, que vai nos indicando de que lado que a gente está precisando trabalhar mais ou menos. Essa classificação não é absoluta e nenhuma categoria é definitiva. É como a analogia que eu fiz com o arco-íris. Então, se a gente puder fazer um desenho, sabe aquela coisa? Quer que eu desenho? A coisa é mais ou menos assim. Aqui está o ponto inicial da jornada espiritual, onde nós todos fomos criados simples e ignorantes. E a gente encontra essa informação lá no Livro dos Espíritos, que Deus cria incessantemente e que somos criados simples, na simplicidade e na ignorância das coisas. Só que conforme a gente foi colocado em movimento, existe o livre-arbítrio. E na medida que nós, espíritos, fomos fazendo nossas escolhas, nós fomos também, através dessas escolhas, escolhendo o nosso caminho. Então, um espírito que sempre tenha feito boas escolhas, a caminhada dele para se tornar um espírito de segunda ordem, um espírito de primeira ordem, é quase que vertical. Mas as nossas escolhas foram nos conduzindo para um caminho que praticamente está demorando para decolar. Imaginem se daqui até lá fosse a nossa caminhada, depois que fomos criados como espíritos simples e ignorantes. A gente está há muito tempo caminhando e pensem, a ciência nos diz que o ser humano existe há 200 milhões de anos aqui. A gente está aqui, caminhando praticamente sem dar nenhuma subidinha, né?
caminhando, caminhando. Só que vai chegar um momento em que a gente vai começar a descolar das escolhas ruins e começar, através do aclaramento da nossa consciência, da expansão da nossa consciência, irmos fazendo boas escolhas. Fazendo com que o bem seja o desejo que nos conduz, né? E aí, naquele momento, quando a gente estiver, lá é espírito puro, mais ou menos por aqui, é que começa a acontecer alguma diferença. E eu começo a ter um ponto de inflexão nessa curva. E a hora que eu estiver começando a me aproximar de ser um espírito bom, segunda ordem, é a hora que eu vou me regenerando e trazendo comigo a regeneração na qual eu estou envolvido. E ainda vai durar muito tempo para que eu chegue lá. Porque a gente está fazendo uma caminhada que não é reta, é acidentada. É acidentada e dificilmente vai ascendendo. É essa a nossa caminhada. E aí, nessa terceira ordem, o Livro dos Espíritos nos apresenta algumas classificações conforme as características, né? Espíritos impuros, espíritos levianos, nós vamos ver algumas definições de cada uma delas. Espíritos pseudo-sábios. O que é um pseudo-sábio? Ele parece que é sábio, mas não é. Ele tem o verniz da sabedoria, né? Espíritos neutros, que já está ali, não sou nem bom nem ruim, onde eu sou bom, onde eu sou ruim. É aquela balança que está assim, né? Balançando mesmo. Espíritos batedores e perturbadores. Por que esse nome? Porque no início da codificação, boa parte das manifestações espirituais eram de efeitos físicos. Então era aquele espírito que produzia fenômenos de barulho, que assustava, né? Por isso que Kardec chamou de batedores, perturbadores, que tentavam perturbar o ambiente, né? Aqui, mais ou menos, algumas diretrizes aí sobre os espíritos imperfeitos. E aí, nesse progresso espiritual que vai ascendendo até a primeira classe, ainda na segunda classe dos espíritos bons, ainda existe uma subdivisão. Espíritos benevolentes, espíritos instruídos, espíritos sábios e espíritos superiores. Como exemplo, não sei se é possível, mas Chico Xavier estaria nessa ordem? A gente supõe que sim, mas não sabemos. E a gente nunca vai ter certeza. São desconfianças, né? E aí, quando chega lá, espírito puro, nosso é puro espírito, né? Não tem uma subdivisão. A gente não pode esquecer que Kardec era um pedagogo, era um homem de ciência. E a necessidade de fazer esta classificação é inerente ao homem de ciência, né? É inerente ao homem de ciência e muito didática, muito nos ajuda na nossa pequenez ainda aqui de espíritos de terceira ordem a compreendermos isso que Kardec quis nos trazer. Então vamos falar um pouquinho da terceira ordem, né, espíritos imperfeitos. A característica geral, essa aqui é a nossa categoria, né, gente? Nós já chegamos a essa conclusão. Então vamos nos entender, vamos nos situar. O predomínio da matéria sobre o espírito. A propensão para o mal, porque o nosso desejo do bem, ele é muito fraquinho, logo a gente já abandona ele, já faz a escolha equivocada. Depois a consciência pesa e a gente fala, não, senhor, o dia seguinte vai ser diferente. E é bom que assim seja, porque a gente vai se forçando a não desistir do desejo do bem, né? E a intuição, mas não compreensão total de Deus. A gente intui sobre Deus. A gente consegue se esforçar para imaginar quem é Deus, mas a gente ainda tem uma noção muito humana de Deus.
A gente esquece lá da primeira, comecinho do Livro dos Espíritos, que diz que Deus é Pai soberanamente justo e bom. E por vezes a gente ainda se pega com aquelas ideias de Deus que castiga, Deus punitivo, né? Então a gente tem uma intuição de Deus, olhando para a natureza, olhando para a criação, mas a gente não tem a total compreensão. E essa terceira ordem, ela ainda se subdivide. Por que é importante a gente saber as características da subdivisão? Lembram-se da questão 919? Conhece-te a ti mesmo? Essa classificação vai nos oferecendo referências, balizamento, para que a gente vá se autoconhecendo e percebendo onde que eu já melhorei, onde que eu não melhorei. Porque eu nunca vou estar numa única classe. Eu posso ter características de todas as classes, dentro dessa minha condição de espírito de terceira ordem. Então vamos lá. Lá embaixo da pirâmide, 10ª classe, espíritos impuros. O mal é o objeto das suas preocupações. A linguagem é grosseira e muito baixas as suas inclinações. Está resumido. Lá no Livro dos Espíritos tem um pouco mais de informação. Mas olha, o mal é que conduz. Olhem para vocês mesmos. Se a gente tivesse nessa condição, a gente teria colocado o celular para despertar de manhã e vindo para esse encontro fraterno hoje aqui de manhã? Então eu arrisco a dizer que a gente já melhorou nesse quesito, né? Melhoramos. A linguagem é grosseira, às vezes é. Às vezes ainda é. Dependendo das nossas falas e das intenções das nossas palavras, a nossa fala ainda é grosseira muitas vezes. Muito baixas as suas inclinações, às vezes ainda assim. Os nossos vícios ainda podem estar imperando. A 9ª classe é de espíritos levianos. O que é ser leviano? É ser superficial, né? É ser muito superficial. São espíritos ignorantes e inconsequentes, mais maliciosos do que maus, cuja linguagem é alegre, irônica, porém é superficial. Não toca ainda o sentimento, ainda busca ali satisfazer as questões materiais da convivência, né? Espíritos levianos, mais maliciosos do que maus. Já tem o desejo, já está cedendo ao desejo do bem, mas ainda tem muito de malícia na convivência. A 8ª classe, estamos subindo a pirâmide, né? Espíritos pseudo-sábios. Aqueles que possuem algum conhecimento, mas que julgam saber mais do que sabem, com linguagem de caráter sério e que, todavia, mistura verdades com suas próprias paixões e preconceitos. Gente, essa característica aqui é super importante para a gente calibrar a peneira de tudo aquilo que nos chega, seja por vídeo, por áudio de palestra, por livros. Sabe aquela fala de Paulo, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? A gente vive num mundo que tem uma enxurrada de informações por vários meios. E é importante que a gente vá estudando Kardec, se preparando, para a gente ir compreendendo isso aqui, por exemplo. Será que tudo aquilo que me chega de informação é uma informação útil, verdadeira, conduzida por espíritos verdadeiramente sábios? Ou será que aquilo, às vezes, está sendo trazido por um espírito pseudo-sábio, que tem todo o verniz do saber, mas que carrega em si alguns conteúdos que ainda precisam de revisão, digamos assim.
E isso aqui é muito importante porque nós estamos numa vida de relação, uns com os outros. E a informação vem nos chegando. Imaginem, por exemplo, para uma equipe que trabalha numa reunião mediúnica, o quanto essa informação é importante. Porque na reunião mediúnica, para aqueles que não conhecem, né, ou como funciona, ainda não chegaram a estudar essa parte da doutrina, temos lá uma equipe de trabalhadores em que existirão os médiuns comunicantes, né, que a gente chama de médiuns ostensivos, que vão traduzir a fala, né? Trazer a fala dos espíritos. Tem os esclarecedores ou dialogadores que vão conversar com aquele espírito. E aí tem o dirigente que vai, né? Tem a equipe que fica dando sustentação e a reunião é conduzida. Imaginem a utilidade dessa informação para o médium que está trazendo a palavra. Ele está percebendo o que está passando por ali, né? Às vezes vem carregado de uma sabedoria toda dourada, mas que de repente escapa um elemento que mostra que ali temos um seu sábio. O dialogador que está esclarecendo aquele irmão que está comunicando precisa ter esse conhecimento. Porque somos todos seres a caminho da luz. A gente está evoluindo. E a gente precisa conhecer. Informação muito útil. Porque somos espíritos de terceira ordem, convivendo com espíritos de terceira ordem, sendo conduzidos em todos os locais por espíritos de terceira ordem. E a gente precisa se conscientizar disso. A sétima classe, espíritos neutros, são apegados às coisas do mundo que não são suficientemente bons para praticarem o bem, nem maus o bastante para fazerem o mal. Quer dizer, eu não escolho nem um lado nem o outro. Eu não cedo mais ao meu desejo pelo mal, mas eu também não alimento o meu desejo pelo bem. E fica ali, balança equilibrada, no meio do caminho. E essa neutralidade, uma hora ela tem que ser rompida. Porque nós estamos indo a caminho do progresso, da evolução, a caminho da luz. E uma hora essa neutralidade tem que ser rompida. E a gente tem que fazer as escolhas boas, suficientemente boas para praticarmos o bem. Isso é fazer um bom uso do livre-arbítrio e acelerando o passo e começando a subida. Sexta classe, espíritos batedores ou perturbadores. Lembra que eu falei que na época da codificação as manifestações eram inundadas de manifestações de físicas, né? De efeitos físicos? Então eram seres, espíritos, cuja presença se manifesta por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas e deslocamentos de corpos sólidos, coisas que caem do nada, né? Agentes dos elementos do globo, e deles se servem os espíritos superiores para produzirem fenômenos dessa natureza, que foi o que aconteceu à época da codificação. Esses espíritos batedores foram produzindo fenômenos como aqueles de Hydesville. Quem já estudou a história da doutrina espírita sabe. Os fenômenos físicos, as mesas girantes, as batidas. E ali, esse comportamento, essa atuação dos espíritos batedores, serviu de ferramenta, de instrumento, para que os espíritos superiores fossem provocando a curiosidade dos encarnados da época, inclusive de Kardec, para que, opa, peraí, aqui por trás desse fenômeno deve ter uma inteligência atuando. E aí foi o princípio de tudo, né? Foi o princípio de tudo. E agora, e os espíritos bons? Bom, agora a gente não quer nem... Não dá nem para imaginar, né?
a gente ainda está um pouco distante desse ponto. Por mais que a gente se ache, às vezes, a última bolacha do pacote. O nosso desejo de bondade, ele dura até a primeira fechada que a gente leva no trânsito. Ele dura até o primeiro pisão que a gente tome no pé. Né? Então, mas vamos lá, vamos ver o que o futuro nos reserva. As características gerais dos bons espíritos é o predomínio do espírito sobre a matéria. Ah, quer dizer que eles não vão reencarnar mais? Não vão mais ter corpo material? Vão, não que nem esse nosso, que é denso o suficiente para habitar num planeta como este. Mas como no universo há muitas moradas, porque há muitas moradas na casa do Pai, os bons espíritos, eles terão os corpos condizentes àquela condição evolutiva. Porém, sem predomínio sobre a matéria, sem ter que passar pelas mesmas dores físicas que nós ainda experimentamos como rotas de aprendizagem para nós, espíritos de terceira ordem. O desejo do bem e a compreensão de Deus é outra característica. Ou seja, os espíritos bons, eles são movidos pelo bem. O desejo é sempre pelo bem. Não existe mais o desejo pelo mal. Ah, então eles não vão sofrer? Vão sofrer aquilo que for necessário para aquela condição, mas não mais um sofrimento material, pois que não há mais predomínio da matéria, né? Os espíritos de segunda ordem têm ainda que passar por provas. É necessário que eles deem provas daquilo que eles já conquistaram e aprenderam. Por quê? Porque uns vão possuir a ciência, o conhecimento bem evoluído, outros a bondade, a sabedoria. Porque ter ciência é diferente de ter sabedoria. Você pode ter ciência de tudo, mas se você não souber o que fazer com tudo aquilo que você sabe, você não tem sabedoria. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Então, ainda nessa categoria, tem trabalho evolutivo para ser feito. Mas o desejo do bem é o predominante. E essa segunda ordem, ela se subdivide em 4 classes principais. Então, a quinta ordem, que é imediatamente ali no início, né? Espíritos benévolos, em que a bondade é a qualidade dominante. A bondade é o que move esse espírito. Porém, muitas vezes esse espírito benévolo ainda precisa desenvolver sabedoria de muitas coisas. A quarta classe, espíritos sábios, que tem mais aptidão para as questões científicas do que para as questões morais. Opa, então ele ainda tem que trilhar um pouquinho aqui nessa classe. Então percebam, lembra da distinção das cores do arco-íris? Não é absoluto, tem que estar desenvolvendo em ambas as questões. A terceira classe, espíritos prudentes ou de sabedoria, que apresentam elevadas qualidades morais e capacidade intelectual, que lhes permite analisar com precisão os homens e as coisas. Sabe aquele trecho de uma das obras do André Luiz que diz que a evolução se dá como nas asas de um pássaro, as asas da moral e as asas do intelecto, do saber? Esse espírito de sabedoria, ele já equilibrou o voo. As duas asas já estão fortalecidas. Ele já tem o conhecimento, né, as qualidades morais e a capacidade intelectual bem desenvolvida. Ele já trilhou ali a quinta e a quarta classe. E a segunda classe, espíritos superiores, que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade, e buscam comunicar-se com os que aspiram à verdade. Os espíritos superiores encarnam-se na Terra apenas em missão de progresso e caracterizam o tipo de perfeição a que podemos aspirar nesse mundo.
Temos espíritos de segunda ordem encarnados conosco? Com certeza. Quem são? Não temos ideia. Não dá para a gente saber. Somos espíritos de terceira ordem. E a gente deseja ardentemente que, de fato, existam espíritos superiores entre nós, para poder nos conduzir nessa nossa jornada. E estar entre nós não significa unicamente que eles tenham que estar encarnados num corpo de carne. Porque a ação desses espíritos, ela se dá de todas as formas. Ela se dá por aproximação vibratória, provocando intuições, aconselhamentos àqueles espíritos de terceira ordem que já possuem um pouco mais de avanço e que conseguem estar sintonizados com esses espíritos de segunda ordem. Colher os aconselhamentos, trazer as orientações. Vocês acham que é muito raro ter essa conexão com o espírito de segunda ordem? Todos nós temos um espírito de segunda ordem que nos acompanha. Vocês acham que o nosso anjo de guarda poderia ser um espírito de terceira ordem? Que na medida em que a gente fosse tropeçando e sendo resistente no mal e nos mesmos erros, se ele fosse um espírito de terceira ordem, ele ia falar, cara, já fiz tudo que eu podia por você, agora você segue aí. E não é o que acontece. A gente não toma nenhum pedala aí do nosso anjo de guarda. Muito pelo contrário. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho, porque esse conhecimento está nas duas obras, e a gente vai estudar sobre os espíritos protetores, aqueles que a gente convencionou chamar de anjo guardião, está dito lá. É um espírito que não desistiu de você, que vai estar contigo a sua jornada toda, que vai te guiar, que vai te orientar, que vai te proteger. Vocês acham que o espírito de terceira ordem ia ser capaz de fazer isso? Não. A gente não seria capaz, porque a gente desiste de um monte de gente ao longo do caminho. Então, nós temos espíritos de segunda ordem entre nós, ali compromissados conosco, na figura do nosso anjo de guarda, do nosso mentor, do nosso espírito protetor, o nosso guia, o nome que a gente quiser dar. É certo que ele está ali conosco. E cabe a nós, sabendo disso, nos esforçarmos, agora é a nossa parte, nos esforçarmos a manter a conexão com esse espírito que é mais avançado que a gente, porque para poder guiar ele tem que estar na frente, né? E alimentar essa conexão. Porque a hora que a gente alimenta essa conexão, a comunicação acontece sem ruídos e a gente consegue ir se sentindo guiado, se sentindo amparado, se sentindo protegido. E isso vai nos auxiliando com toda certeza nessa nossa caminhada. Vocês acham que essa ideia faz sentido? Faz. Para mim, pelo menos, faz todo sentido. E o espírito puro? Nossa, gente, esse aqui, sabe aquela coisa? Nunca comi, só consigo imaginar. Tipo caviar, você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, só ouço falar. É isso aqui. Tá? Desculpem o trocadilho infeliz, mas é isso, gente. A gente não sabe, mas a gente pode ter uma ideia, né? Característica geral, não são sujeitos a nenhuma influência da matéria. Opa, se não tem mais influência da matéria, conclui-se que não reencarnam mais. Não precisa ter corpo material.
revelam superioridade intelectual e moral absoluta, ou seja, não carrega mais nenhum traço de inferioridade moral ou intelectual com relação aos espíritos das outras ordens. Por isso que quando a gente lê nos evangelhos, nas escrituras, determinadas passagens que atribuem a Jesus Espírito puro, que veio para nos conduzir, a gente tem que olhar com um pouquinho de desconfiança. Porque o Espírito puro, ele não seria capaz de tomar determinadas atitudes que alguns evangelistas revelam. E a gente tem que lembrar que os evangelhos foram a visão, a leitura, o olhar de quem os escreveu. Então a gente precisa pensar, né? Essa primeira classe ou classe única, a dos espíritos puros, tem essa característica, seres que já percorreram todos os graus da escala e desse modo se despojaram de todas as impurezas da matéria, livre da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura humana, não tem mais que sofrer as provas ou expiações, a menos que seja uma missão designada por Deus. Aí é diferente. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, como os nossos, que se consomem e acabam, os espíritos puros gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades e às vicissitudes da vida material. Nem que a gente dissesse assim, agora eu vou viver uma vida de iluminação, vou viver de luz e vou jesuar até o fim dos meus dias. Dá 4 horas, sede, fome, mudou o tempo, frio, a gente não consegue. Essa é a nossa condição atual, como espíritos de terceira ordem, que estamos caminhando a caminho da luz, que ainda temos o desejo de fazer o bem, mas onde o desejo pelo mal ainda acontece. Por mais que a nossa vaidade nos diga, não, eu não sou assim, eu só penso no bem. Não é verdade, gente. Nós sabemos que não é verdade. São paixões que ainda nos movem, como a intolerância, a impaciência, o ciúme, a tristeza, né? E outras tantas incapacidades e imperfeições que a gente ainda tem. E aí, caminhando aí para a finalização, na questão 116, há espíritos que permanecerão perpetuamente nas classes inferiores. Gente, para dizer que sim, a gente teria que negar a lei de progresso, a lei de evolução. Então, não, todos se tornarão perfeitos. Sabe aquela passagem do Evangelho que diz: nenhuma ovelha se perderá no rebanho do Pai? Somos nós. Às vezes desgarradas, às vezes a gente volta para o rebanho, de repente a gente desgarra de novo, mas ninguém se perderá. Vocês acham que o compromisso de Jesus é só para trazer a gente até um certo grau de evolução? A hora que se tornar um planeta de regeneração, a gente troca, faz uma corrida de bastão e passa a responsabilidade para outro? Não! O compromisso de Jesus é conosco até que todos nós nos tornemos espíritos puros. A gente não vai ser abandonado, porque está lá. Todos nós nos tornaremos perfeitos, cada um ao seu tempo, cada um dentro das suas possibilidades, mas não perdendo de vista aquele compromisso conosco, não é com o outro, não. Não é com mãe, com pai, com filho, com o dirigente da casa espírita, com o pastor, não. É o compromisso que nós assumimos conosco
de trabalharmos pela nossa perfeição. E aí a questão subsequente, né? Então depende dos espíritos apressar o seu progresso para a perfeição? Certamente. Chegam mais ou menos rapidamente conforme o seu desejo e submissão à vontade de Deus. Criados simples e ignorantes, fomos colocados em marcha de progresso e de posse do livre-arbítrio, fomos fazendo as nossas escolhas e fomos definindo a nossa trajetória. E certamente cada um de nós apressa ou retarda o seu progresso. E para finalizar, a gente sempre esquece da Revista Espírita, né? A gente cita muito as obras básicas, mas para quem não é iniciado, não conhece a designação Revista Espírita, na medida em que a doutrina foi sendo codificada, Kardec e seus companheiros de codificação foram a campo para ir vendo como que a doutrina ia se espalhando e ia sendo assimilada, compreendida, trabalhada pelas pessoas. E Kardec foi alimentando essas informações na Revista Espírita, contando como foi esse trajeto de difusão da doutrina, né? E lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1858, tem um trecho que fala das diferentes ordens de espíritos. E aí é longo o trecho, fiz uma síntese aqui. A tabela com as variadas ordens e classes de espíritos, que a gente acabou de ter contato, né? Serve para que, dentre outras coisas, cada pessoa possa compreender a linha progressiva que parte do estágio espiritual inicial até o seu estágio final, quando então ela terá alcançado a perfeição e não mais estará sujeita a suscetibilidades e imperfeições. Cada qual poderá então reconhecer sua posição atual e, inspirando-se nas graduações superiores, animar-se para promover ainda mais sua evolução. Então vejam, é um aditivo. É um aditivo. É saber praticar o que está lá na questão 919, conhece a ti mesmo, e ir se balizando. Conhecer a sua posição atual como espírito de terceira ordem e animar-se a promover ainda mais a sua evolução. Essa é uma das utilidades. Outras, como filtrar as informações que nos chegam, fazer escolhas sobre em quem eu acredito. Isso tudo está no conjunto. Mas o objetivo principal, conforme Kardec nos coloca lá na Revista Espírita, é nos animarmos. Por mais que a gente olhe aquela escala e fale, cara, é chão pra caramba! O caminho para ser percorrido, ele depende de um primeiro passo. Esse primeiro passo, eu garanto que todos nós já demos lá atrás. A gente está em marcha, a gente está a caminho da luz. Né? Então, que nós possamos nos animar para promover essa nossa caminhada, que ela seja o menos tortuosa possível. E quem vai tornar essa caminhada o menos tortuosa possível somos nós. Porque ninguém comanda as nossas vidas, as nossas escolhas. Nós comandamos as nossas escolhas. Negar isso seria negar o livre-arbítrio, que é essa ferramenta abençoada de progresso e evolução. Espero que o nosso tema tenha sido útil. Vamos para a nossa prece, que eu já passei das 10h30. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que nos acolhem nessa casa, que nos abraçam, que emanam boas energias para todos nós. Nós agradecemos imensamente por esse encontro fraterno. Pedimos, Senhor,
que ao retornarmos aos nossos lares, nós possamos retornar em segurança, reabastecidos dessa energia espiritual que aqui recebemos, que nós possamos refletir sobre os ensinamentos da nossa reflexão da manhã e que eles possam ser úteis na nossa vida conforme as nossas consciências e as nossas próprias reflexões. Fica conosco, Jesus, nos acolhendo, nos abraçando e guiando os nossos passos em todos os dias da nossa existência. Que assim seja. Desligou já?